hoje a nossa aula é sobre os vírus. Eu sou a professora Lidiane e esse é o canal do Félix da Cunha. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais dos vírus. Os vírus, na verdade, algo que alguns cientistas defendem, outros afirmam, que os vírus eles não podem ser considerados como seres vivos porque eles não têm célula. A constituição do corpo, da estrutura dos vírus é acelular. Então, quem defende essa linha defende que os vírus são acelulares, eles não têm célula. Os vírus eles têm ausência de um metabolismo próprio. O que isso significa? Que o vírus, para ele completar o seu ciclo de vida, ele precisa entrar dentro de uma célula hospedeira, que pode ser uma planta, que pode ser um animal, que pode ser um outro ser vivo, um ser humano. Uma característica, então, o vírus ele é um parasita intraobrigatório. Seguindo essa sequência que eu acabei de explicar, o parasita intraobrigatório ele entra dentro da célula do hospedeiro e ele copia as suas informações, ele transfere as suas informações genéticas para essa célula hospedeira, que passa a multiplicar as características virais. A estrutura dos vírus, tá? Os vírus, por eles não serem constituídos por célula, eles não têm membrana, não têm citoplasma, não têm núcleo, como é a característica dos demais seres vivos. Porém, sua estrutura conta com capsídeo, um envelope lipídico e as glicoproteínas. A gente consegue observar essa estrutura no desenho. A cápsula que envolve os vírus. Quando ele entra na célula hospedeira, essa cápsula ela se dissolve, ela se desfaz. E aí, então, o material genético do vírus consegue penetrar na célula hospedeira. Os vírus eles têm um material genético específico, ou pode ser a estrutura do DNA ou do RNA. Uma característica bem peculiar também do grupo dos vírus é que eles sofrem mutações genéticas. A sua estrutura, o seu DNA e o seu RNA, ele não é sempre o mesmo, ele vai sofrendo mutações. E essa característica faz com que se tenha uma dificuldade maior de se encontrar, às vezes, até uma medicação que venha combatê-los. Isso é uma característica bem peculiar dos vírus. Então, essa característica de transferir o seu material genético à célula, isso acontece com esse tipo de organismo. Ele procura sempre uma célula hospedeira e ele tem um ciclo lítico ou lisogênico dentro da célula. O que isso significa? No ciclo lítico, ele destrói a célula hospedeira e no ciclo lisogênico, a célula hospedeira ela é preservada. Aqui a gente tem imagens para a gente ter uma ideia da variedade que nós temos de vírus. Então a gente tem um vírus, ao mesmo tempo que a gente consegue perceber, associar essas imagens, a gente consegue perceber a variedade de doenças que são causadas por vírus. Então a gente tem, representando naquela primeira imagem, o vírus do HIV, o vírus da hepatite B, o vírus que causa a doença, né, o ebola, que há algum tempo já foi erradicado, o adenovírus, que são as viroses comuns, o vírus da influenza, que é o que a gente conhece, que podemos relacionar com a gripe, o vírus da raiva, o bacteriófago, que é o vírus que parasita a bactéria em especial, o papilomavírus, o rotavírus e o vírus da herpes simples. A gente pode caracterizar as doenças virais, né, principalmente, claro que tem outras também, em epidemia, endemia e pandemia. Recentemente, estamos saindo de uma pandemia. Por que pandemia? Porque abrange uma região bem maior do planeta durante um determinado espaço de tempo. Aqui eu coloquei o exemplo da gripe espanhola e AIDS, mas a gente acabou de sofrer com a pandemia do coronavírus. A endemia é um número X de pessoas numa determinada região e esse contágio, né, o ciclo viral, ele pode ser persistente. Exemplo, a malária, que é bem característico da região amazônica. Embora ocorra em outros lugares, a gente sabe que a endemia ela é algo específico de uma região. E a epidemia são as doenças que surgem de maneira
slide a gente conseguiu perceber algumas doenças relacionadas à imagem de cada vírus. Então a gente tem a gripe, a poliomielite, o sarampo, a hepatite, a dengue, a febre amarela, a rubéola, a AIDS e o próprio coronavírus. Aqui eu coloquei para chamar a atenção, enfatizar, já que a gente é bem recente, né, sobre o Covid, né, os sintomas. Ainda hoje a gente sofre com os sintomas do corona, mas é tosse, febre, cansaço, a perda de paladar ou olfato, a dificuldade para respirar. Então, tendo algum tipo de sintomas parecidos, a gente sempre tem que procurar uma ajuda médica. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhe os vídeos.